Thank you, Lord, Obrigado, Senhor, for faith, Father. pela fé, Pai. I thank you, Lord, Te agradeço, Pai, for corporate faith in this por uma house. fé corporativa nessa casa. I thank you, Lord, Obrigado, Senhor. that you're building O us Senhor está construindo, nos In- construindo individually, de forma individual, living lifestyles como o estilo de vida of faith, de fé, lifestyles o estilo de vida of believing God, de crer em Deus, choosing escolhendo to believe God crer em Deus in every area of our life, em todas as áreas de nossas vidas, no matter what independente da circunstância, reality shows us, ou independente do que a realidade nos mostra, facts tell us, aquilo que os fatos irão nos mostrar, the devil speaks ou to aquilo que us, Satanás nos disser, our flesh a nossa carne nos disser, shows us. ou que a nossa carne nos mostrar. It doesn't matter what is, Não importa o que venha a ser, but all that matters but is o que é mais importante é who quem is. é. Who is? Quem é? Yes. You Você. are the way, Você é o caminho, the truth, a verdade and the life. e a vida. We don't live Nós não vivemos by the truth, pela verdade, even of reality. até mesmo da verdade e da realidade. We live. Nós vivemos a realidade. Might show us some things Mesmo que a realidade venha nos mostrar algumas coisas, that we need to know, para que possamos ou venhamos saber, but your truth mas a sua verdade shows us nos mostra what we need o to que nós precisamos, believe daquilo que nós precisamos para viver and live by. e crer e viver Yes. por isto. That's faith. Esta fé, isso é fé. Not going by Não andando what you see, pelaquilo que você vê, what you hear, pelaquilo que você ouve, what happens or doesn't happen, o que aconteceu ou deixou de acontecer, but by mas pelo what he says pelaquilo que ele diz, and what he said pelaquilo que ele disse and what he's saying. e aquilo que ele está dizendo. Man shall not live by O homem não viverá bread alone, por pão somente, but by every word mas por cada palavra that que proceeds procede out of the mouth of God. da boca de Deus. That's what we're called to live by. Nós somos chamados para viver That's por isso. That's the truth Essa é a verdade that I'm called que eu sou chamado to believe para crer and go by. e viver por isto. Not what I see, Não pelaquilo que eu vejo, not what I feel, não pelaquilo que eu sinto, but I take mas eu recebo, what I see eu pego aquilo que eu vejo and what I feel e aquilo que eu sinto to you. e entrego a você. And then you speak to Quando it. você liberar, quando você And- falar, And then e então I go by eu andarei what you e say, viverei por aquilo que você disser, not não by the situation. pela situação. Everybody Cada um in this room nesse lugar, nessa casa, has situations. tem situações. You might think Você pode pensar you're the only one in this room que você é o único nesse lugar aqui going through something. que não faz algo. But little do you know, Mas você sabe que de fato everybody that you are is around que you todos que estão aqui ao seu redor is going through estão something. passando por alguma coisa. But it's not about Mas não é sobre what you're going through. aquilo que você está passando, pelas coisas as quais você está passando por elas. It's about Mas é sobre what you're living by. aquilo que você está vivendo por. Are you living by Você está vivendo por the situation? pela situação? Are you listening Você está ouvindo to the facts para os fatos of what you're going through? daquilo que você está passando? Or are you hearing his voice? Ou você está ouvindo a voz dele? Are you going by his word? Você está ouvindo See, e that's- sendo guiado pela palavra dele. That's the difference Essa é a diferença from someone de alguém who lives que vive
under the weight of their situation, debaixo do peso da sua situação, and someone e alguém who is an overcomer, que é um vencedor, do they listen to the voice eles ouvem a voz of their situation, da situação deles, or are they listening ou eles estão ouvindo to the voice a voz of the Lord? do Senhor? Are they listening Eles estão ouvindo to the voice a voz of the word? da palavra? This is Isto é of life and death. Isso é algo entre a vida e a morte. This is Isto what determines é o que vai determinar the result os resultados of your situation. da sua situação, Not what e não is happening, o que está acontecendo, but the word of God. mas pela palavra de Deus. See? Percebe? And then it takes faith. E isso é necessário ter fé. It's one thing to hear what God says. Uma coisa é ouvir o que Deus disse. It's one thing to know what God Uma says. coisa é saber daquilo que Deus disse. But it's nothing to you till Mas nada é importante até que you believe. você creia. It's nothing to you yet. Nada acontece até você ou com você. That's great, brother. Ei, mas isso é grande. God spoke to you. Deus falou com você. Uau, maravilhoso. Yeah, He speaks to all of us. Sim, Ele fala com todos nós. That's great, brother. You know the word. Oh, isso é maravilhoso, irmão. Você conhece a palavra. So do Então, 30,000 30 mil. different denominations. Assim também acreditam as 30 mil denominações. But who Mas quem believes the word? crer na palavra? Faith Fé is a choice. é uma escolha. Believing Crer is a choice. é uma escolha. You can have faith, Você pode ter fé, for we all have a measure of porque faith, todos nós temos uma medida de fé. but we know Mas nós sabemos faith que a fé is not automatic. não é I automática. have to choose Eu tenho que escolher the faith a fé that He gives que me, Ele me dá, what He says o que Ele disse that I have, que eu tenho, who He says quem Ele disse that I que am, eu sou, no matter independente what I face, do que eu estiver encarando what I do, ou do que eu estiver fazendo. I have to Eu believe tenho que crer what He said aquilo que Ele está dizendo and what He said e o que Ele diz that I have, que eu tenho. or else Senão, we will remain iremos continuar the same, da mesma forma. and our E as situations nossas situações will have power over us, terá poder sobre nós. and the devil E Satanás will be laughing at vai us, estará rindo de nós, zombando. but it's by faith Mas é pela fé that we can please God. que nós podemos agradar a Deus. It's by faith É pela fé somente that we can access que nós podemos acessar all that He has given us. tudo que Ele tem nos dado. We keep waiting for a day Ou nós ainda aguardamos por um dia where everything onde tudo that God gave us que Deus nos deu is going to manifest. venha se manifestar, But we cannot enter into that. mas não conseguimos entrar dentro disso. We cannot access Não podemos that acessar isso unless a menos que by faith. creamos, seja pela It's your fé. faith. É a sua fé. And I'm not just speaking this E eu não estou apenas falando isso because you guys sang about it. porque vocês estavam cantando sobre isso. It was actually more confirmation for me Mas para mim foi uma confirmação, foi mais uma confirmação para because mim. I've been getting this all week. Porque durante toda a semana eu estava recebendo isso. Let's read at Hebrews chapter 3. Vamos ler Hebreus capítulo 2. Aleluia. This message is called Essa mensagem é chamada Out of Your Mouth. da sua boca, Out of your mouth. da sua boca. And we know that the Bible says this, Nós sabemos que a Bíblia fala que that man shall not live o homem não viverá by bread alone, por pão somente, but by every mas por word cada palavra that que proceeds procede out of the mouth da boca of God. de Deus. But see now, Mas agora the Bible says a Bíblia diz life and death que a vida e a morte is in the power of the está tongue. no poder da sua língua. So we're going to get into, Então vamos entrar
Because the power Porque o poder is now inside of us. está agora dentro de nós. Now, Agora, the way a forma that it is released que é liberada is through é através this small member desse membro tão pequeno called the tongue. chamado língua. See, now Agora, it's your mouth é sua boca that speaks que fala life or death, e libera vida ou morte, blessing or cursing. bênção ou maldição. And we're going to get into all the scriptures Vamos entrar nas escrituras, because I don't want to just speak it to you. I want you to see it in the word. porque eu não quero apenas falar isso com você, eu quero que você veja isso na Because if you palavra. don't see it in the word, Porque se você não vê isso na palavra, some people algumas pessoas, see that we use this word as a second witness to prove what No- we're saying. nós usamos a palavra como uma segunda testemunha para provar aquilo que estamos dizendo. And the Bible says, let every man prove himself, E a palavra or something fala- like that. Algo semelhante a isso, deixe que o homem prove, But see, everything we speak, mas tudo aquilo que dissermos we back it é respaldado with the word. com a palavra. Let's go to Hebrews 3. Hebreus 3. And then it's talking about here E aqui ele refere the wilderness ao deserto and the Israelites. e os israelitas. And we talked about this before, E já falamos sobre isso antes. and how they couldn't get into some of them couldn't get into the promised land. Como que eles não conseguiram entrar na terra prometida. Alguns deles. And we think about the Israelites all the time, Agora, quando pensamos sobre os israelitas todo o tempo, and we think about all their sins. pensamos sobre o pecado deles. But here in Hebrews, it boils down Mas aqui em Hebreus ele resume bem the whole reason why they couldn't get into the promised land, Todo- except the next generation did. todo o motivo pelo qual eles não conseguiram entrar na terra prometida, mas somente a próxima geração. And we know Nós sabemos, even Moses até mesmo Moisés couldn't get into the promised não land. pôde entrar na terra And we're going to prometida. get into some deep revelation Vamos entrar em profundas revelações about that, sobre isso, because we know porque nós sabemos what did God tell Moses to do. o que Deus pediu Moisés para fazer. Moses Moisés, hit the rock, ele bateu na rocha. but then God told him eventually Aí Deus havia falado para ele já to speak to the rock. para liberar, para falar See, com a rocha. he said, Moses, Ele falou assim: Moisés, out of your mouth, da sua boca now rivers agora rios shall come out of the rock. vão sair da rocha. See, Moses Moisés was still estava ainda depending on dependendo the arm of the flesh. da força do braço, Because the arm of the flesh porque da força do braço got him there one day, Deus usou um dia, but now God mas agora was calling him Deus estava chamando to ele faith para encarar and showing him e mostrando a ele that life and death, que a vida e a morte, that right rivers of living, that life que as vidas e os rios de águas vivas was in his mouth. estava Now, agora na boca dele. Now if you speak, Agora, Moses, Moisés, se você falar, rivers will come out of the rock. as águas e os rios vão sair de dentro da rocha. And who is the rock? Quem é a rocha? We know it's Jesus now, right? Nós sabemos que é Jesus, certo? And we know Nós sabemos that he's in us. que ele está em nós. That same rock A mesma rocha that Moses spoke que to Moisés havia is falado, now inside of us. referindo, agora está dentro de nós. And now God is saying to us, Agora Deus fala conosco. if you want to enter into the Se promised você quer land, entrar na terra prometida, it's going to be a matter of, vai precisar are you de, going to try to get there by the arm of the flesh like Moses? vai depender se você vai tentar entrar por isso, forçar isso pela força do braço como Moisés tentou, Or will you ou você irá speak falar, out of your mouth ou isso sairá da sua boca, the word of God, a palavra de Deus, life vida or death? ou a morte. And we're going to get into some things about death, Vamos entrar em algo sobre morte, because we always think about life and death. porque às vezes pensamos em vida e morte. We have the power Nós temos o poder to speak de life liberar a vida and release heaven, e right? liberar os céus. And we think about death, Pensamos em morte, we have the power temos o poder to speak de liberar, falar curses e amaldiçoar, like Paul did to that man's eyes. como Paulo fez diante dos olhos daquele See? homem. Percebe? It was the power Era o poder that was in him, but Que- on his tongue, que estava nele, mas na língua dele. that Paul Que Paulo was able to speak to that man, foi capaz de falar para aquele homem. and out of his E mouth, da boca dele, he spoke, ele falou: when the sun goes down, quando um filho desce,
your eyes will go blind. Ele fala, melhor dizendo, quando Remember that man that quando o was- sol se pôr, você ficará Was cego. trying to come while he's trying to preach the gospel. Correção, ele estava pregando o evangelho, But see, it was out of his mouth mas percebe que da boca dele, that he was able que ele foi capaz to release de liberar those things, that judgment. aquelas coisas, o julgamento. That's the power of the tongue. Esse é o poder da língua. Because now Porque agora, he said, ele diz, life and death is in our a tongue. vida e a morte estão na But nossa when we talk língua. about death, Mas quando falamos de we morte, always relate it to sabemos que está relacionado a those types of things. esses tipos de coisas. Or if you speak Ou quando você fala, bad about yourself fala mal sobre você or mesmo. about your neighbor, Ou sobre o seu vizinho, sobre o bad things are going to happen. sobre o seu próximo, que as And I coisas believe- irá acontecer. And I believe that's true. Eu acredito que é verdade. But we know Mas nós também sabemos there's a good death, que right? existe uma boa morte. There's a bad death Existe uma morte ruim and there's a good type of death. e existe um bom tipo de morte. We know there's death Sabemos que há morte as in hell, como no inferno, as in curses, como em maldição, condemnation, condenação evil in your life, e algo mal e ruim na all sua those vida. types of things. Esses tipos de coisas. But then there's a death Mas também existe uma morte that we all need to die. na qual nós precisamos morrer. And we all know, right? We're all going to die one day unless you're E nós raptured. sabemos que todos vamos morrer um dia, a menos Unless- que você seja elevado ao céu, Unless the shadow of Enoch rests upon you a one menos, day. a menos que a sombra de Enoque descanse sobre você um dia, ser raptado. Yes. Right? Like Enoch went up. Yeah, como Enoque foi That elevado was aos a céus. shadow of us being caught up with him. Ali era uma sombra referindo a nós sendo elevado. And then Elijah leaving was Jesus going to the right hand of the Father. E Elias representando Jesus subindo, ascendendo a mão direita do And Pai leaving behind the coat, e vivendo atrás, right? Christ. tendo a figura de It says, Cristo. now clothe yourself in E Christ. ele fala Jesus agora, left behind vista, the coat. agora vista Cristo. Cristo deixou agora a sua roupa. Just like a sua Elijah's vestimenta. coat rested on Elisha. Assim como o manto de Elias repousou sobre Eliseu, Now the mantle of Christ agora o manto de Cristo is upon us. repousa sobre And he nós. said, E ele disse, You will do greater than me. você fará coisas maiores do And que eu he fiz. ascended. E ele ascendeu aos And he céus. said, Because I go to sit at the right hand. Ele disse, porque eu estou subindo à direita do Pai. Because I go to my Father. Eu estou indo para o meu Pai. But back to death. Voltando à See, morte. we know we have to live a good death, Sabemos que temos que viver uma boa morte, right? certo? We have to die Temos que morrer to ourselves. para nós mesmos. We have to die Temos que morrer to this world. para esse mundo. We have to die Temos que morrer to this flesh. para essa carne. But life and death Mas a vida e a morte is in the power está no poder of the tongue. da língua. See, now Agora, what we can o speak que nós podemos liberar to our flesh, para nós falar para we nossa can carne, speak nós podemos falar to the strongholds, para as fortalezas, to the footholds para as brechas of our souls, da nossa alma, and command dando uma ordem. these things Essas coisas to die. morrem. And Tem what que morrer. and what did Jesus say? O que Jesus disse? Jesus, Jesus, he walked outside ele saiu. after he came in with the cord of whips, after he went in and he cleaned out the temple. Uma vez, após o fato dele ter limpado a mesa, limpado a casa de Deus, He cleaned out the temple, right? Now we're the temple. ele virou a mesa, ele limpou o templo. He got rid of all the evil. E ele expulsou todo o mal. And then what did he do? E o que ele fez depois? Then there was a fig tree, Havia uma árvore, and uma he figueira, spoke e ele falou to the tree, para aquela figueira. and in some time, E com o tempo, the disciples came back os discípulos chegaram and they saw e eles viram that tree was dead. que aquela árvore estava morta. And the E os disciples, discípulos, ok, they marveled, eles maravilharam and they said, and then he said, e eles disseram, "But you shall do greater than this." eles maravilharam e ele disse, você fará coisas maiores do que essa. See, now, Agora, not just não apenas speaking falando to see things, para ver coisas, but speaking mas falando to see things para ver coisas, die morrendo in our life. nas nossas vidas. And what did Paul E say? o que Paulo disse? He said, "You are dead Ele fala, você está morto, indeed to sin." você está
totalmente morto para o pecado. See, when Quando Paul's doctrine, quando a doutrina de Paulo of dying to sin de morrer para o pecado was this. era essa. Consider yourself Considere a si mesmo dead morto indeed to sin. e totalmente morto para o pecado. See Percebe? that because you have been crucified with Christ, Porque você foi crucificado com Cristo, your sins seus pecados have also também died também with Christ. morreram com Cristo. We believe Nós cremos that our sins que os nossos pecados died morreram in the body of Christ. no corpo de Cristo. And Jesus, E Jesus, when he died quando ele morreu, and he ascended into the belly of the earth, ele ascendeu, and he took the keys to hell, death, and the grave. melhor dizendo, ele foi no ventre da terra e ele arrancou a chave da morte e do sepulcro do He inferno. bore our sins in his body, E ali ele levou o seu pecado no corpo dele, so that he can take his sins with him to the belly of the earth para que ele pudesse levar todos os pecados com ele para o ventre da terra and leave them there e deixá-los lá in eternal fire forever, para esse fogo eterno para sempre, so that he could come back para que ele pudesse retornar and find us e nos a achar holy, santo, a righteous, justo, sanctified, santificado, clean, limpos, perfect in his image perfeitos à sua imagem, bride. uma noiva, That's not how he sees you. assim como ele te vê. But see, we know all these things, Sim, nós sabemos todas essas coisas, but then yet mas ainda we walk contrary, andamos contrário, but we're still mas ainda relying dependendo on the arm of the da flesh força do braço to get us para nos fazer all these todas essas coisas, glorious benefits para acessar todos os benefícios that he said we have, dessa glória na qual ele disse que nós temos, like como being dead estar morto to sin para o pecado. indeed. E de fato, How many know quantos sabem that you are, because the Bible que a says Bíblia diz you are dead que você está morto indeed de fato, to sin, and verdadeiramente, you've been freed dos from seus it? pecados e você é livre disso. Yeah, Yes. glory. Glória. But Joey, Mas, once again, John, I know this, mas John, eu sei isso. but I keep doing this, Mas and I eu keep continuo doing fazendo that. isso, continuo fazendo aquilo outro. But the problem is, Mas o problema é, you você keep. continua, You're trying to você está keep tentando yourself, manter a si mesmo. just like Moses Assim como Moisés, tried to get tentando conseguir as coisas. the promised land. A terra prometida Is also, também it's not just rest. não apenas descanso. That's the whole similitude of it. Isso é todo o sinal, But it's also getting to where we want to be, right? mas também é entrar onde nós queremos, certo? To walk like Christ. Andar como Cristo. To manifest the image of God. Manifestar a imagem de Deus. To manifest the freedom we have from all sin. Manifestar a liberdade que nós temos de todo o pecado. To not just E não apenas stand righteous in front of God, se posicionar justo diante de but Deus, to actually walk righteous. mas também andar de forma justa. That's also Isso também a form of the promised land. é uma forma de terra prometida. See, that's the cornerstone of today. Então, essa é a pedra angular de hoje. It's Moses Moisés tried to get into the promised land tentando entrar na terra prometida through the arm of the flesh, pela força do braço, by his own authority, pela right? He sua had the própria staff. autoridade, pelo seu But cajado. the authority Mas a went autoridade from the staff saiu do cajado to his mouth. para a sua boca. It's the shadow É apenas uma sombra, of the power um tipo do of, poder of every believer. de cada crente. See, and we know this. Nós sabemos disso. Moses Sabemos que Moisés couldn't enter the promised land poderia entrar na terra prometida because porque he didn't see the authority that was in his mouth. ele não entrou porque ele não viu a autoridade que estava na boca He dele. didn't believe God that if he really spoke, the water would come out. Ele não creu em Deus que se de fato ele falasse, a água ia sair da rocha. And why was that E por que isso aconteceu? required Porque isso foi requerido to go into the promised land? para que pudesse entrar na terra prometida. What was the first battle? How did they win that battle that when they went to the walls of Jericho? Qual foi a batalha na qual eles tiveram que enfrentar para derrubar o muro de Jericó? What did they have to O use que eles tinham que usar primeiro
for the walls to fall para down. que os muros viessem cair. They had to shout. Eles teriam que gritar, They had to use teriam que usar, the authority teriam que usar a autoridade in their mouth. na boca The deles. same authority Da mesma that autoridade God was trying to give to que Deus Moses. estava tentando dar para Moisés, Because Moses didn't porque take it. Moisés não pegou isso. He gave it Ele deu to Joshua. para He Josué. gave it Ele deu to isso Caleb. para He Caleb. gave it Ele deu isso to the children para os filhos of faith. da That fé, if they believe, para que se ele that if se ele crescem that if they would open their mouth, e ao abrir a boca deles, the walls as paredes would come down. cairiam, os muros cairiam. And we all E todos got nós some walls in our life. temos muros em nossas vidas. We all Todos got nós some strongholds temos batalhas em nossas vidas. in our life. Temos legalidades em nossas vidas. But that's what God's saying Mas é o que Deus está is dizendo. the power O poder is not here. está não está aqui. The power O poder is not in your Não strength. está na sua força. The O power poder is in your mouth. está na sua boca. It's your faith. É a sua fé. Romans 10:10. Estou sem o telefone no momento. For with the heart man believeth unto Romanos righteousness. 10:10. Porque com o coração o homem crê para a justiça e com a sua boca faz confissão para a salvação. We're righteous Nós somos justos. because Por quê? of Christ. Por causa de But Cristo. see, Mas percebe? you will not Você não irá. stand boldly. Você não irá posicionar ousadamente. And this is why Por isso que we go boldly to the throne of nós grace. entramos ousados no trono da graça. Because we know, Porque nós sabemos, even in our até righteousness, mesmo na nossa justiça, we're able to approach God nós não conseguimos alcançar a Deus, because of His righteousness. aproximar-se de Deus por causa da justiça dele. But see, Mas percebe? you're not going to be able to be bold enough Você não vai conseguir ser ousado o suficiente to do that para fazer isso, unless a menos que you, right? For with the heart man believeth Que unto righteousness. aqui diz que porque com o coração o homem crê para a See, it takes justiça. your faith É necessário a sua fé in His na righteousness justiça dele, that's now accounted to you like it was Abraham. que agora é contada para você, assim como foi contada para com Abraão. For Abraham believed Porque God, Abraão creu em and it was Deus accounted unto him e ele foi righteousness. achado como justo. Abraham Abraão, didn't ele não fez. Fez várias coisas and God say, para que you're Deus righteous now. então pudesse falar: agora você é justo. All he had to do, Tudo que ele teve que he was fazer, justified ele já era justificado because of his faith. por causa da fé dele. And now, E agora that's what justifies you é isso que justifica você and allows e you permite to você stand before se God posicionar diante de Deus, justified, justificado, righteous, justo, because porque of the faith por causa da fé that He's given you, que ele deu a but você, not just the faith that He's given mas não you, apenas a fé que ele te the deu, faith mas a fé that you que você decide decidiu, to believe, decide a crer, right? certo? We all have faith, Todos nós temos but it's fé, a choice every day. mas é uma escolha todos When os the dias. enemy makes you think that you're unworthy Quando o inimigo tenta fazer você pensar que você não é digno, because of A, B, and C, por causa disso you ou have daquilo, to choose. mas você tem que escolher. I'm telling you right now, Ei, a lot of people believe this. Você tem que crer nisso. Your faith is not automatic. Muitas pessoas acreditam nisso, mas você tem que saber disso. Yeah, a fé não é automática. Yeah, I believe, but. Mas eu creio sim, mas. Yeah, I believe, but. Eu acredito, mas. Why is there a but? Por que tem o mais? Because of unbelief. Mas por causa de Because descrença, incredulidade, porque a fé, In faith, na fé, there is no doubt. não tem dúvida, Because you're going by, porque você está andando, if you feel it, se você está buscando sentir, and when you go by what you feel, se você anda segundo aquilo que você sente, the minute you start to no feel momento que você começa a sentir doubt, dúvida, the minute that you start to no feel momento que você começa a sentir unbelief, descrença, you start to você começa not believe. a não crer You mais. start to doubt. Você começa a duvidar. But you're not always going to feel. Mas você nem sempre vai sentir. Faith is not a A feeling. fé não é um sentimento. Just like love is not an emotion. Assim como o amor não é uma emoção, Faith a fé is a choice. é uma escolha. So when the lies of the enemy come, Então quando as mentiras de Satanás when the vier, fiery darts come to penetrate, quando as flechas vierem para tentar penetrar, the lies of the enemy, as mentiras de Satanás, I take up the eu vou shield usar o escudo of faith da fé to stand against, para posicionar to contra quench e apagar the fiery darts. os dardos inflamados.
do inimigo. But it's not going to just come. Mas não apenas vai vir. It's something I have to choose to believe. É algo que eu tenho que escolher. And we know there's crer. things Nós sabemos que tem coisas that I can't just believe if I want to believe. That's your faith. que é não apenas crer quando você quer crer, porque isso é sua fé. See, right? Percebe? Today we were talking about his faith, right? Hoje estava sendo falado sobre a fé dele, certo? You got your faith, Porque tem a sua fé, you got his faith, tem a fé dele, you got Abraham's tem a faith. fé de Abraão. What was Abraham's faith? Qual que era a fé de Abraão? It was what God told him. É aquilo que Deus falou para ele. For faith come by Porque a hearing, fé vem pelo ouvir. and hearing by the word of God. E ouvir aquilo que procede da boca de Deus. And now God's faith E agora a fé de Deus is what God é aquilo que Deus spoke falou to Jesus. para Jesus. And now E agora he said ele that disse, as he is, assim como ele é, so are we. assim também somos. So now Então agora what was spoken about him, o que foi falado sobre and ele, now e agora what he speaks to us, o que ele falou para nós, now we have the faith of Jesus. agora nós temos a fé de We can Jesus. believe Nós podemos crer. as he is, we are, Assim como ele é, nós somos. and we can E believe podemos crer what he tells us. aquilo que ele nos fala. And then you have your faith, Aí você tem a sua fé, what I aquilo que eu want to believe for. quero crer. I Eu want to believe quero crer for this money. por esse dinheiro. I Eu quero crer. want to believe Quero crer for this car. por esse carro. But God Mas Deus doesn't have that for me. não tem isso para mim. Or he didn't say that to me. Mas ele não disse isso para Or mim. I want to believe Eu quero crer that I can walk on water. que eu posso andar sobre as águas. See, Jesus said to Peter, Jesus disse para Pedro, he said, Lord, if that's you, Ele falou, Peter Senhor, said, Lord, if that's you, bid me to come. se é você, peça-me que eu vá. See, it was Jesus' word. Aí foi a palavra de Jesus. If Jesus didn't say Se nothing, Jesus não tivesse falado nada, and Peter tried to walk on the water, e Pedro tentasse andar sobre as águas, he would have fell right in. ele ia afundar de But cara. Jesus said, Mas Jesus disse, come. venha. And it was Peter's faith Aí foi a fé de in Pedro Jesus saying, na palavra de Jesus, come, dizendo venha, that he was able to start que walking ele on the water. começou a andar sobre as águas. But when he looked at the storm, Mas quando ele olhou para a Oh, come tempestade, ei, when he looked at the storm, quando ele though, olhou para a tempestade, he fell in the water ele afundou, because he looked porque ele olhou at his situation. para a situação dele. He looked Ele olhou at reality. para a realidade. He looked Ele olhou at anything para qualquer coisa outside of the Word of God. fora da palavra But de if he Deus. would have kept his heart, Mas ele deveria manter os if olhos. he would have kept his Se ele tivesse eyes mantido os olhos on dele what Jesus said, naquilo que Jesus havia dito, then he would have been able to come então to Jesus ele conseguiria encontrar and- Jesus and ainda. meet him on the E water. encontrá-lo e abraçá-lo Just sobre as like- águas, assim como We will come nós to Jesus encontraremos Jesus and meet him in e the air iremos in the last encontrar day in the ele clouds. no alto nos últimos dias. We're going to be walking Nós on estaremos air andando no ar and meeting him on the e clouds. iremos encontrar com ele nas But nuvens. It's what we believe. Mas é naquilo que nós cremos. We believe Nós cremos unto salvation. para a salvação, See, what's going to get you to the end, mas o que vai te levar você até o fim, what's going to sustain you que vai te sustentar to that glorious day with Christ, até esse dia glorioso com it's Cristo, not going to be your works. não será suas obras, It's going to be será your a faith. sua fé. Your works As suas obras only show apenas mostra that you have que faith, você tem fé, but your works mas suas obras are not your validation. não vai te validar. Your faith Não é a validação. is your security. A sua fé é a sua Your segurança. faith A sua fé is your guarantee. é a sua garantia. So the enemy Então o inimigo knows that, sabe disso. and he's coming after E ele virá contra. É por isso Your- que ele levanta contra your faith. a sua fé. What did E Jesus se Jesus pray for orasse with Peter? com Pedro, Did he pray? e ele orou, Well, I hope that you're strong enough eu vou orar, eu espero que você seja that forte o suficiente that when para que quando the gallows crows, when the rooster o crows, galo cantar, that you'll be able to stand você possa se posicionar and not deny me. e não me negar. For if you deny me before Porque men, se você me negar diante dos homens, I will deny you before my eu Father. também negarei você diante do meu Pai que está nos céus. But Peter, Mas Pedro, Satan has asked Satanás that he may sift you as pediu wheat. para que ele pudesse peneirar você. But I am praying Mas eu estou orando for you, para você. but not just for you. Não apenas por você, That your faith, para que a sua fé, that your para que a faith sua fé may not fail. não desfaleça. See,
Percebe? And now Jesus Agora is Jesus, the great intercessor. ele é um grande And intercessor. we know É o nosso that maior intercessor. that he's praying for us. Nós sabemos que ele está intercedendo por nós. If he E prayed se ele está orando, if he was praying e se ele estava orando, for Peter's faith, intercedendo pela fé de then Pedro, what do you think that he's praying o for que you? você acha? Você não acha que ele está orando e intercedendo por He's você? praying Ele está orando for your faith. pela sua fé. It's your faith É a sua fé. that God is focused on. Deus está focado na It's sua not fé even what you e nem do. naquilo que você faz. And then Então, when what you do aquilo que você faz is made manifest, se manifesta, for what we do porque aquilo que nós fazemos shall reveal vai revelar what we o que believe. nós cremos. See, what you Aquilo do que você faz doesn't show me não me mostra who you quem are, você é, but what you mas o do que você faz shows me me mostra what you believe. o que você crê. For every man's work Que a obra de todo homem shall be revealed. vai ser revelada. And I heard while I was in there, E eu ouvi quando eu estava lá everything que todas as that is coisas hidden que está escondida shall be made revealed by the light. vai ser revelada pela luz, Right? certa? Eventually, Eventualmente, what you're really believing for, aquilo que você está crendo, who you really believe you are, quem você realmente crê que você é, in time, no tempo, no decorrer do tempo, don't forget the increase não message, esqueça da mensagem do crescimento. is going Irá to manifest. se manifestar. Faith A fé is always, é sempre, always, sempre in everything, em todas as coisas. seed, Semente, time, tempo, and harvest. colheita. Your faith A sua fé starts começa as a seed. como uma semente. Right now, E agora, you have seeds of faith in you right now, você tem semente de fé em você. and I've come here E eu venho aqui to water them. para regá-la. And in time, E ao decorrer do tempo, as they continue to be watered, ao longo do tempo, ao continuar sendo regada and as you continue e ao continuar to believe, crendo, a harvest uma colheita comes. virá. All of a sudden, De repente, that harvest aquela colheita is you, é você, or heaven, ou os céus, or things around ou as you coisas ao seu redor, manifestando in favor em favor of what you're believing daquilo for. que você está crendo. Even Até mesmo heaven and earth, céus na terra. and we're about to see it right here. Vamos ver isso aqui agora. Even heaven and Até earth mesmo céus na terra are going to obey vão obedecer the a manifestation manifestação of the kingdom do reino that comes que vem from your faith. da sua fé. All of creation Toda a criação is subject está sujeita to the word of à God. palavra de Deus. And if you E se você want it, quer, if you want se você quer nature que a to be natureza subject seja sujeita and under your e feet, seja debaixo dos seus like it is pés, under como está debaixo his feet, dos pés dele, the word of God a himself, própria palavra de Deus you need que você precisa, to believe você precisa crer, the word, a palavra. and you will start to see Aí você vai começar a ver nature a natureza and things come around e you as coisas ao seu redor come under vindo debaixo the faith da fé that you que have você tem from God de Deus in his word. e a palavra dele. What makes O que faz your faith a sua fé, of God? a fé de Deus, It's the faith é a fé that this book says, que esse livro the things diz, that this book says you have. as coisas que esse livro diz que você tem. So God, what can I believe for? Então, Deus, eu tenho que crer no quê? Well, this book tells you what to believe for. Esse livro te fala This book isn't just a book. no que você precisa crer. This is the book that I use. Esse livro é apenas um livro, é um This is livro que eu my uso. Pegador. See, this book is like you need to take this book Esse livro é como um regador. and you need to go to your garden of faith Você precisa ir no seu jardim da fé and you need to water it. e regá-lo. I'm not saying, oh, religiously Eu não read the estou falando de word. forma religiosa. No. Não. You know Você sabe the places where you lack. os lugares, as coisas que você está em falta. You know Você sabe where the enemy onde o inimigo is terrorizing you. está te aterrorizando. You know Você sabe what this o world, que esse mundo, what your flesh o que a sua carne is trying to do to you. está tentando fazer com You você. need to know Você precisa what saber the Word of o God que a says. palavra de Deus disse. And not just what the Word of God says, Não apenas o que ela disse, what the Word of God says mas o que ela disse that you can believe for para que você possa crer and take it to that area of your e life levar e aplicar nessa área da sua vida and plant the e seed. plantar a semente. See, Percebe? you're in warfare Você está em guerra, with the enemy, em batalha com o and the inimigo. enemy thinks E o inimigo acha
And you are technically in another analogy, you're coming with the sword of the word of God. E com a outra análise, você está com a palavra de Deus. But the enemy's ready to fight Mas o you. inimigo está pronto para And lutar he's com got você. his sword E ready. ele tem a espada dele pronta. And then you come onto the battlefield, Aí você vem na batalha, but instead of pulling out a mas ao sword, invés de tirar a espada, you pull out você tira the watering, o regador. the hegador. And then he's like, Aí ele olha. huh? Hã? What? O quê? And then you just start watering your seeds and you're looking at him like this. Aí você começa a regar as suas sementes e olhar para ele. And then you just go back inside. Aí você vira as costas e sai. And he doesn't know what to do. Ele não sabe o que fazer. Because Porque it's not our fight não é uma luta against the enemy. contra o inimigo. It's not our fight Não é uma luta against the flesh. contra a carne. Because the word of God Porque a palavra de is Deus, already waging war on those. ela já está batalhando em and favor and daqueles the que... cross E a cruz has already já tem, judged it. já julgou The já victory, a vitória, the war, a guerra, the battle a batalha is already já foi won. The vencida. victory is A vitória yours. já é sua. Now, Agora, our fight a nossa is luta not não é against contra flesh and a blood. carne e sangue. And yes, it says that our fight Sim. is against A principalities and palavra fala powers, sim que a luta contra principados e potestades, but we don't fight mas them nós não lutamos in eles the second heaven. no segundo céus. We fight Nós them lutamos in the third contra heaven, eles no terceiro céu, seated assentados with Christ com Cristo in heavenly em places in the lugares third heaven. celestiais no terceiro céus. We don't get on the battlefield Nós não entramos no campo de batalha with the enemy. com o inimigo. We go above him, Nós vamos acima dele. right? Because we know principalities Porque and nós powers are in sabemos the second que os heaven. principais e potestades são no segundo céu. But we live in Mas the third. nós vivemos no terceiro See, céu. you need to Então, start você waging precisa parar de lutar third heaven e começar a lutar no terceiro céu. warfare. A batalha do terceiro céu. Let's not just think about Não apenas vamos pensar second heaven no segundo céus, words ou palavras and prophets. e profetas. Let's also now go even more Vamos ir mais profundo and think about e vamos second pensar heaven warfare. na batalha dos segundos Because céus. you're trying to fight the enemy on Porque an você- even playing field. Você tenta lutar com o inimigo no campo e na batalha, When the word of God mas a says palavra diz que that you're above, você está acima that he's under your feet now. e ele está agora debaixo dos seus pés. If you're seated at the right Se hand of the você Father está with sentado Jesus à in heavenly direita do Pai places, com Cristo, on the throne of Christ, com o trono de Cristo, and you're looking down e você está olhando para baixo at the second heaven, no segundo céus, let me ask you, deixa eu te perguntar. what are you going to be looking at? Você vai estar You're olhando going to para be onde? looking at all the principalities Você and vai estar olhando powers, debaixo onde os principados e potestades estarão. right? Imagine Imagina, I'm up there in the eu sky, estou lá nos céus and I'm looking down at all the principalities and powers sitting with my e eu with estou Christ in assentado com the Father's Cristo right hand. ao lado do Pai e todo principado e potestade está debaixo What am I dos looking meus at? pés. Olha eu olhando para I'm lá. looking at the principalities and powers. I'm looking at this world, Eu não estou olhando para os principados e potestades, não estou olhando para esse mundo. my feet. Os meus pés. I'm observing everything under me. Agora eu estou The observando principalities and powers. tudo que está debaixo de mim If I'm agora. seated with Christ, Se eu estou then assentado above com everything. Cristo agora, eu estou acima de todas as Now, coisas. Agora, everything todas as is coisas under my feet. estão debaixo dos meus pés. Because where I sit, Porque eu estou assentado. my feet Onde eu estou assentado, os meus pés are above it all. estão acima de tudo agora. You need to know Você precisa the saber third o heaven terceiro céu, authority a autoridade do you terceiro céu have que você tem. and stop trying to fight the devil Parar de lutar com Satanás. like it's a Como? heavyweight championship fight Como se fosse um campeonato de luta. because the belt is already yours. Porque o cinturão já é seu. You are already Você já é a champion. um campeão. Now, Agora, the fight a luta is about é sobre claiming it. declarar. It calls it É chamado the de good fight a guerra, a boa batalha of faith. da fé. We fight Nós lutamos not against, não contra, but we fight really nós de fato lutamos believing this word crendo na palavra, no matter what. independente do que acontecer, Believing what he told us crendo no que ele nos disse, no matter what independente do que the enemy acontecer, tries to do. ou o que o inimigo tentar fazer, Reality tells us, ou a realidade tentar nos dizer, our flesh shows ou a us, carne nos we mostrar, fight the good fight of nós faith lutamos a batalha da fé
I don't look at the devil. Eu não olho para Satanás. I don't look at my flesh Eu não olho para minha carne and say, let me wage war. e falo, deixa eu lutar. I look at this word, Eu olho para essa palavra and my fight e a minha luta is to stop looking at the é storm para parar de olhar para a tempestade, like Peter como Pedro, and continue to e look continuar olhando in what Jesus said. naquilo que Jesus está dizendo. Come. Venha. See, Peter was in warfare. Percebe que Pedro estava em batalha. When Jesus called him to the boat, Quando Jesus chamou ele para faith was real easy, sair right? do barco, a fé foi liberada, certo? But when he saw the storm, Mas quando ele viu a tempestade, the trying, a tribulação, the testing o teste of his faith da fé dele came veio to challenge para desafiar. if E se he would still ele iria permanecer believe crendo that what Jesus said naquilo que Jesus havia dito, will still allow him se ainda ia permiti-lo to walk. andar. See, all Peter had to do, it wasn't the Tudo storm that que stopped Pedro Peter. tinha que fazer, porque não foi a tempestade que impediu ele. This wasn't the fight. A luta não foi essa. The fight was A luta foi, to continue, although I see this storm, mesmo ele vendo a tempestade, sim, ele via, either right now I'm going to turn to Jesus mas agora ele deveria virar para Jesus and either believe e crer, his word entre crer na palavra dele or come under ou ficar the debaixo fear do medo of this storm dessa tempestade and believe e crer that now because of this storm que agora por causa da tempestade I can't do this eu anymore. não posso mais fazer isso. See, it's not about the storm. Percebe que não é sobre a It's tempestade, about believing the percebe word. que é sobre crer na palavra. Your enemy Seu inimigo is really é de fato unbelief. é a descrença. O Your seu maior great- inimigo é a At incredulidade. the end of the day, No fim de tudo, like Shane says, como Shane disse, what's going to send you to hell, o que vai te o or que vai I te shouldn't mandar, say send you to hell, but what's going to send people to o que vai hell mandar as pessoas para o inferno is unbelief, será a incredulidade. right? Because now our sins have been forgiven us. Porque agora os nossos pecados foram perdoados. But it's when we take off the helmet of Mas salvation uma vez que nós agora tirarmos when we take out, and when we take off the helmet of salvation quando nós tiramos o capacete da salvação and we stop e paramos believing de crer in the salvation na salvação that we have in Christ, que nós temos em Cristo, the forgiveness o perdão of our sins, dos nossos pecados, the a righteousness, justiça, it's the day é o dia that we fall em que away nós estamos desviando from the faith. da fé. Falling away from the faith Desviando da fé. wasn't just a general term, E quando falava de apostasia, não era algo geral. like as if it was talking about the Christianity in general. Como se estivesse falando do cristianismo em geral. It's the falling away Mas é o desviar, of the believing de crer, desviar essa apostasia de of this word. deixar de crer na palavra. And then we start to stop believing Então nós deixamos de crer because of the lies of the enemy. por causa das mentiras de Satanás. And it says in this chapter, harden not your hearts. E esse capítulo diz para você não endurecer o seu coração. Be not deceived by the deceitfulness of sin, Não seja enganado pelo o engano do pecado. because it will start to make you think Porque ele faz com que você agora comece a pensar because of what you're going through, what you're feeling, or Porque the things that por you're causa doing. das situações nas quais você está vivendo, aquilo que você está sentindo. Now because of that, Agora por causa dessas coisas, I'm not saved. eu não sou salvo mais. Now because of that, Agora por causa dessas outras and coisas. over E time, aí, ao longo do tempo, the o enemy inimigo is in está, seed time and harvest. ele está e sem, See, all it takes, sorry, o enemy is in seed time and o harvest. inimigo vai ver entre tempo, semente. O inimigo está entre semente, tempo e colheita. And all the enemy has to do E tudo que o inimigo tem que is fazer plant the lie. é plantar uma mentira. You're not saved. Você não é salvo. And then Então, he waters it. ele vai regar. See, this isn't Percebe? a war of just swords. Agora não é mais uma guerra só de Now the enemy batalha, uma guerra só de espadas. sees you watering the garden. Agora o inimigo vê que você está regando o And then jardim. we know the Bible A Bíblia diz que says that he sows the wheat, and then another comes into the garden to sow tares amongst the wheat. que o Senhor ele semeia o trigo e o inimigo vem semear o joio. That's really what it is. E de fato é como é. It's the war
É a guerra agora of the gardens. dos jardins. And then the enemy sees you O inimigo taking the word and agora watering your vê seeds. você pegando a palavra e regando sua semente. And then he puts down his sword. Aí ele coloca a dele agora. And then he takes out his bag of seeds. Agora ele tira a espada, guarda a espada, pega o saco de sementes And then he takes out e ele pega his o seu watering tool. regador. And he starts trying to plant lies in E your agora mind. ele começa a tentar plantar mentiras em você. Every high thought Cada pensamento That altivo comes que vem, that tries que tenta to exalt itself exaltar a si mesmo above this word. acima desta palavra, See, even you cannot even você nem pode exalt exaltar your a situation sua situação above acima this word. dessa palavra. You cannot exalt Você não pode exaltar your faults as suas faltas or what you're doing. ou aquilo que você está fazendo. And we think about every high thought Às vezes pensamos em pensamentos altivos. and we relate it to pride. Aí já conectamos isso ao orgulho. But it's anything Mas é qualquer coisa that says que diz it's more true than this word. que é mais verdadeiro do que essa palavra. It could be your feelings. Poderia ser o seu sentimento, It could be a thought. poderia ser um pensamento, It can be a situation. poderia ser a situação. But the only way you're going to have authority and power over all these things Mas a única forma de você ter autoridade e poder sobre todas essas coisas is letting this word É- be é exalted higher than all those things. deixar com que essa palavra seja exaltada acima de todas essas coisas. Yeah, sure. Sim, claro, That might be true. isso pode ser verdade. I might have done that. Eu posso ter feito isso. This might have happened. Isso pode ter acontecido. But then Mas então, the word of God. a palavra de Deus. And I take the rock of this word Aí eu pego a rocha dessa and I palavra crush e eu virei bater everything em tudo, under the weight of the word esmagar sob o peso da palavra, that I can get myself para que eu possa colocar a mim mesmo back de volta, in peace. trazer de volta a mim mesmo get para my- paz, get myself recuperar back de volta, under the easy and light yoke voltar àquele lugar de estar um lugar suave e tranquilo, of the kingdom of no God reino de Deus, I enter in na qual eu entrei by faith. pela fé. Let's go to Hebrews. Vamos ler Hebreus, Let's jump to Hebrews 4, Hebreus 4, verse 1. versículo 1. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Verse 1. Verse 1, yeah. Portanto, temamos, a fim de que a promessa deixada para nós de entrar em seu repouso não exclua a nenhum de vós. And why are we talking about the tongue today? Por que estamos falando da língua hoje? Because, as we said in Romans 10:10, Porque como dissemos there. em Romanos 10:10, and in the mouth is confession que unto salvation. com a boca confessamos See, para a salvação. with your mouth, Com a sua boca, percebe que we believe with nós our hearts cremos no nosso coração and we e confess confessamos with our mouth. com a nossa boca. See, the power Percebe? of the O tongue poder da língua is really about é sobre the believing of the o heart. crer do coração. See, but we know Mas sabemos que and remember, and Shane said in the increase message, it's not about speaking all the time necessarily. E Paulo e Shane fala na mensagem dele de crescimento que não é apenas ficar falando e declarando coisas. It's more about the faith in what you're É believing. mais sobre a fé na qual você está crendo. But we know when the enemy comes, Mas nós sabemos que quando o inimigo vem, he comes with those lies. ele vem com mentiras. He comes Ele with vem com situations situações or things happen. ou coisas acontecendo. The way that we A manifest forma na qual nós our manifestamos choice of faith nossas escolhas de fé, is we start to speak it. começamos a When the liberá-la. enemy says Quando o inimigo diz this, isto, we come back and we bring that lie under the knowledge of the word of God. nós retornamos e colocamos a mentira debaixo do conhecimento de Deus. See, you're casting down thoughts. Isso você está expulsando But pensamentos. he said, Porque ele disse we cast down every high que thought nós expulsamos qualquer pensamento that exalts itself above the knowledge of que God. exalta a si mesmo acima do conhecimento de Deus. But then it says this, Mas aí a palavra diz, and then we bring it into submission então nós trazemos a submissão to the knowledge of God, ao conhecimento which de is the Deus, word of God. que é a palavra de So we don't Deus. just cast down Então, thoughts, nós não apenas expulsamos pensamentos, we then bring it under the truth. nós também trazemos debaixo da verdade. Yeah, this, Sim, isso. but the word says this. Mas a Bíblia disse isso outro. See, and then we speak it. Então nós We liberamos, speak to our nós situation. falamos e declaramos a nossa We situação. speak to our flesh. Nós falamos a nossa fé. When our flesh Quando manifests a nossa fé, a nossa carne manifestar bondage, prisão,
we speak nós falamos freedom liberdade. because the Bible said Liberamos liberdade, porque a palavra disse. that we're free. E isso é liberdade. This is how you start to manifest your faith. É assim que você começa a manifestar a sua fé. Or this is how you actually, you're not speaking it to God like God can't hear you or Você something. não está falando para Deus, e Deus não consegue te ouvir. Não. You're speaking it Você está falando so that you can remind para que você yourself possa lembrar a si mesmo and keep yourself in faith. e manter a si mesmo em fé. And you might not be speaking E it você pode não estar falando with your actual com tongue, a sua língua, but when he says what you speak, mas a palavra fala que quando você declara, he's more so talking about what you believe. ele está também referindo ao Sim. que você crê. You might even just be Você pode estar, in your mind talvez na sua mente, and lies are starting to come. ali tranquilo e a mente, e de repente na sua mente começa a But vir mentiras. But then you speak back and you say no. Mas aí você começa a lutar e falar, não, não. The word of God says this. A palavra de Deus disse isso. The word of God says A on palavra this. de Deus diz aquilo And outro. see, that's the good Isso fight. é a boa batalha. You're trying, the devil's coming planting seeds, Satanás vem tentando plantar sementes. and you keep going in the garden, get that seed out of here. E Get você that seed out vai of no here. seu jardim e tira essa And you look like semente daqui. Tira essa semente daqui. you look foolish. Você parece louco. You're casting out thoughts, casting out thoughts, casting out thoughts, casting out Expulsando, thoughts, casting out expulsando, thoughts. expulsando, expulsando, And there's expulsando. nothing wrong with that. Aí, ok, não tem nada errado com But isso. when are you going to replace Mas that? quando você vai trocar isso? When are you going to replace the ground? Quando você vai trocar isso na aplicação da terra? So that when the enemy Para que comes quando o inimigo vier to fill the house again, para encher a casa de novo, he can't come in ele não consegue entrar. because the garden, the house, Porque o jardim ou a casa is now occupied agora está ocupada with the word of com a God. palavra de Deus. See, Percebe? now, Agora, and it goes back to those what he was speaking about and what we were Voltamos. speaking about last week, é o que o Adriano falou semana passada. about the enemy comes back to find the house empty. O inimigo voltando e achando sua casa vazia. The enemy comes to find your garden empty, Ele também vem para achar o seu jardim vazio. so that when he comes back, Para que quando ele retornar, sure, you casted him out like 20 times yesterday, certifica que você vai expulsar e arrancar todas as sementes que ele plantou. but now all he sees is holes in the ground, Mas agora, se ele volta e vê aquele tanto de buraco no chão, so that he can plant those para que seeds ele possa again, plantar novamente as sementes, and he's tiring you e out. ali ele está fazendo, He's tiring you ele está out te amarrando, because he keeps planting the same porque ele seeds, continua plantando as mesmas sementes. and you keep ripping it out, E você continua arrancando. and he's got you so focused Mas ele deixa você tão focado on what he's trying to plant naquilo que ele está tentando plantar, that you're not focused que você não está mais focado on what God told you to plant. naquilo que Deus te falou para plantar. Because when you occupy the ground, Porque quando você ocupar a terra, when you fill the house quando você encher a casa with new seeds, com novas sementes, with His com a Word, palavra dele, with faith, com a fé, the door is now shut. agora a porta está fechada. The ground is now occupied. Agora a terra está ocupada. Now there's nowhere for the enemy to Agora plant não tem forma nenhuma na qual ele venha poder plantar. because there's already seeds Porque já tem sementes in the ground. na terra. And even if the enemy tries to plant seeds in the Porque ground, ainda que ele vinha tentar plantar sementes na terra, the roots as of raízes your seeds of faith das suas sementes da fé will choke out vai expulsar the seed, as the sementes seeds that the enemy's trying que to o plant. inimigo está tentando plantar. See, it's a war É uma guerra, of the sim, gardens. a guerra nos jardins. And see, that's what that you have that parable E por isso que tem a parábola about the grounds. das terras. And it says that the word was Uma planted. fala que a palavra foi plantada And then it says that there's this one ground e fala que tinha uma terra because the seed had no rootiness of the earth. porque a semente não tinha raízes na terra. Because it didn't go deep Porque a semente não aprofundou in the ground. no chão. The fowler was able to take it. E ali as aves foram capazes de levar as sementes. The enemy O inimigo, wants to take the word. ele quer levar a sua palavra. He's actually more focused Ele está mais focado on getting you em tirar to not believe in this e word levar você a não crer nessa palavra, more than he is mais do que ele está getting you to believe in his lies. tentando fazer você crer nas mentiras dele. Because if you believe in this Porque word, se você crê nessa palavra, what can he say? o que ele pode dizer? Because the word is occupying that part of your Porque life. essa palavra vai estar ocupando essa área da sua vida. But when the word is not in
that part of your life Mas is quando a- not planted in that quando a- part of your life, Quando a palavra não está plantada nessa área da sua vida, then here comes the enemy. então vem o inimigo. See, he has to get you to not believe in the word of Percebe? God Primeiro ele tem que levar você a este lugar de não crer na palavra de Deus. first Primeiro, before he can come para que depois ele venha voltar to find an empty space in the ground para tentar achar um lugar, um espaço na terra to plant his seeds. para plantar as suas sementes. So he comes to convince you Então ele vem para convencer você, to rip out the seeds from the ground, para arrancar as sementes, to stop believing in the word of God. parar de crer na palavra He de comes to Deus. challenge your Ele vem faith. para desafiar a sua fé. And right, the Bible says A Bíblia diz que that there's the trying of our faith há o teste da nossa fé, will produce patience. o que produz paciência. See, there's a testing of our faith. Sim, existe um teste da fé. When we're believing Quando God nós cremos em Deus and we don't see it. e nós não vemos. When Job Quando Jó had to believe God tinha que crer em Deus, when everything was taken away from him, quando tudo havia sido tirado dele, he still had to stand ele ainda tinha que se posicionar in faith em fé. and see when the enemy, what was the enemy trying to do O que o the whole inimigo time? estava tentando fazer a todo tempo, He was trying to get Job to stop fazer com believing que Jó ia parar de crer in God, em Deus. in who God is and what he's Em- trying to. And then what did his wife say? He said, Em quem Deus "Curse é. this God." E o que a palavra diz que ele queria que ele fizesse, Satanás disse: amaldiçoa o teu Deus. See, even the enemy Até o inimigo was using his wife estava usando a esposa dele to come against his faith. para ir contra a fé dele. That's really like the holy grail Aí você vê toda essa situação, of what the enemy's after in your life. todo aquilo, aí você vê de fato aquilo que o inimigo está em busca na sua vida. That's his target. O alvo dele é esse. His target O alvo dele is not your family. não é a sua família. His target O alvo dele is not necessarily you. não é você necessariamente. His target O alvo is dele not your não é as finances. suas finanças. His target O alvo dele is your faith, é a sua fé. because Porque if he can stop you se ele consegue parar você from believing, de crer, he can plunder ele pode então arrancar the ground. da terra. He can steal Ele pode roubar, kill, matar and destroy. e destruir. But in Job's case, Mas no caso de Jó, the enemy was o ordained inimigo foi ordenado to do what he did from God, fazer aquilo que ele ia fazer da parte de Deus, not to take away from Job, não para arrancar, tirar but de Jó, to test him. mas para testá-lo. If you take away everything that he has, Se você tirar tudo que ele tem, I bet you eu certifico. he stopped believing in you. Satanás diz: se você permitir que eu arranque tudo dele, eu te garanto If que you ele vai te negar. do this, Se você fizer isso, if you se você do that, fizer aquilo I outro, bet you eu garanto that they won't believe. que eles não vão crer. If you take away Se você tirar something from them, God, isso deles, Deus, alguma or coisa deles, if you don't let it manifest right away. se você não deixar com que isso manifeste rápido, Yeah, sure, they're believing for this. sim, eles estão crendo para They're isso, believing for that. eles estão crendo para aquilo But outro, God, challenge them, mas God. Deus desafia eles And I então, bet you e eu te they won't garanto believe it que anymore. eles já não vão crer mais. They'll stop believing you're a Eles vão healer. deixar de crer que você é o They'll curador. stop believing Eles, you're a eles vão provider. deixar de crer que você é o provedor. They'll stop believing that they're Eles righteous. vão deixar de crer que eles são justos. Because when Porque quando they don't see it, eles não vê, they won't believe it. eles não vão crer. And we know Jesus said, E nós sabemos que Jesus disse: blessed are those abençoados são who aqueles do not see que não veem, yet believe. mas ainda, mesmo não vendo, crer. The testing Então o teste and the trying of your e faith a tribulação da sua is fé if, é como se, although you do not see, mesmo você não vendo, will you continue to believe, você vai continuar crendo. although Mesmo que this or that might happen, isso ou aquilo venha acontecer, will you still stand você vai continuar posicionado, even though it's not manifest? posicionado mesmo não manifestando. See, when God created the heavens and the earth, Percebe que quando Deus criou os céus e a terra, He didn't see nothing, ele não viu nada, but He spoke mas it, ele falou and the earth e a terra was, veio a and it existir. was, and when He spoke, when light came, Quando a luz veio, He spoke ele it, falou and it e manifested. manifestou. He had to believe in those things that were not Ele tinha que crer naquilo que não era, as though they were. como se fossem. He had to believe Ele tinha que crer what was not naquilo que não era, is,
para que se fosse. And as he spoke E it, uma vez que ele falou, it became. se tornou. And see, now we know E agora nós sabemos what we have. que aquilo que nós temos. See, now we know about the things that we can start to believe, Ok, não nós sabemos as coisas que nós podemos começar a crer, even though we don't see it, mesmo que nós não vemos. and know E sabemos that it's going to be made manifest. que isso vai se manifestar. Let's go to Proverbs 18:21 or 20. Provérbios 18, 20. A man's belly shall be satisfied with the fruit of his mouth, A barriga de um homem se satisfará com o fruto de sua boca and with the increase. e com o acréscimo. Remember we talked about the increase? Lembra que nós falamos do See, crescimento? that's where the increase is. É aí que vem o crescimento. With the increase Onde vem o crescimento? of his lips E com o acréscimo shall he be filled. de seus lábios, See, a man's belly shall be satisfied with the fruit ele estará satisfeito. Em of outras his mouth. palavras, será satisfeito com os frutos See, da sua boca. out of your mouth Da sua boca comes the fruit, vem os frutos, comes the vem a manifestation, manifestação. and with your lips E com seus lábios shall be the increase há o crescimento of the seeds das sementes of the word da that palavra have been planted in your life. que tem sido plantada na sua vida. And then it says in 21, Em 21 diz assim: death, a and this is morte where we get this scripture from, death and life é onde nós recitamos sempre esse versículo. are in the power A morte e a vida of the tongue, estão no poder and they that love it da língua. shall eat of it, E aqueles- shall eat the fruit thereof. E aqueles que a amam comerão do seu fruto. Then we go to Proverbs 15. Vamos Provérbios 15. You see that in the word there? Vamos ver isto na palavra. You see that in the word? Vê isso na palavra? Let's see, where's this one? Okay, here's this one. The lips of the wise. Oh no, that's not that one. Okay, here it is in 4. 15:4. Provérbios 15, 4. Oh, sorry, yeah, 4. A wholesome tongue A língua is a saudável tree é a árvore of life. de vida. See? Uau, The percebe? tree of life. Árvore de vida. What is that now? We know that the tree of life now lives in us. It's the Holy Spirit. Nós sabemos que agora a It's- árvore da vida habita em nós, it's é o the Espírito well. Santo, é a fonte. But it says a wholesome tongue Mas aqui fala que a língua saudável is a tree of life é a árvore de vida. and will make you strong Vai fazer você forte and bear fruit in your life. e dar frutos na See, sua the vida. fruit, Percebe que os the frutos, manifestation a manifestação of this word, dessa palavra of the kingdom, do reino comes vem from do what you believe. daquilo que você crê. It comes Vem from what you're speaking. daquilo que você está declarando. But perverseness therein, Mas back to 4. Yeah. But perverseness therein a perversidade nela is a breach é uma brecha in the spirit. no espírito. It's a breach. É uma brecha. A place É um lugar where the enemy onde o inimigo can come in. pode entrar. A spot. What was the Nossa. breach in the Old Qual Testament? que era a brecha no Velho Testamento? When they put up the walls of Quando Jerusalem, eles levantaram o muro de there Jerusalém, were certain walls tinha certos that muros still had to be rebuilt. que ainda tinham que ser reconstruídos. And anybody from the outside can come in and the enemy can come in through that Porque breach através daquelas brechas o inimigo poderia entrar in the wall. pelo muro. And it says wherever perverseness is, wherever our tongue, Aqui fala que a perversidade, Wherever mas that is, aonde ela estiver, is a breach. é uma brecha. Perverseness is not just sexual E sin and a all this stuff. perversidade não é apenas pecado sexual. Perverseness, A perversidade. what did it call? O que é chamado When they came perversidade? back, you have the 10 spies and then the 2 that believe. Dos 10 Right? espias, And os now dois que it's- creram. Where 2 or more in agreement, we shall Onde
dois está em it shall be concordância, established. vai ser See, estabelecido. when you come in agreement with the Word of God, Quando você entra em concordância com a it's palavra de Deus, you and God você e Deus coming in agreement entrando em and concordância putting it to flight e trazendo isso, and making it manifest. deixando manifestar. And then when we get someone to come in agreement with it, Quando conseguimos alguém para entrar em concordância com isso, we make the manifestation stronger. nós fazemos com que a manifestação seja mais forte. And then what happened with Então, o que acontece the 8 other spies, right? com Was os it 8 outros, os outros They came 8 back que não creram? speaking Voltaram falando, what they saw. eles viram, They came back speaking. vieram falando daquilo The que eles truth. viram, a verdade. There's giants in the Sim, land. tem gigantes na And we're terra. grasshoppers. E nossos And we're grasshoppers. e nós somos pequenos. See, God calls that E Deus vê isso, perverse. perversidade. Because he called that Porque ele chamou isso an evil report. uma notícia evil, The- mal, The truth, perversa. the truth A verdade of the natural realm do campo natural became evil se tornou perverso because it came against porque veio contra the truth a verdade of that was from God. daquilo que veio da parte de Deus. The truth that comes from the natural realm A verdade que vem do campo natural is at war é uma guerra with the truth com a verdade of the word, que vem da with palavra, the truth com a verdade that we have in the que spirit. nós temos no And Espírito. there's always going to E be sempre terá two truths duas that are verdades at our que hands, estará nas suas mãos. and what's found on our tongue, E aquilo que vai sair da sua boca, da sua língua, what we start to believe or live by. aquilo que você começa a crer ou crer, See, crer ou viver por aquilo. See, what you believe is what you live by. Se aquilo que você crê, aquilo que você vive por You ele, say, você diz, I live eu vivo by God, por Deus, I live eu vivo by this, por isso, but you don't believe, mas você não crê, but believing mas ao crer in the kingdom no reino is living. é viver. Because whatsoever a man believes Porque tudo aquilo que o homem crer in his mind, na sua mente, that's what the Bible says. É o I'm que a just quoting what the Bíblia Bible diz. says. Whatsoever a man believes in his aquilo mind, que o homem crer na sua mente, whatsoever he speaks on his tongue, tudo quanto ele falar, he shall be. ele será. See, whatever you believe Então, aquilo que você crê is what you are. é aquilo que você And is é, what you're becoming. é aquilo que você está se See, tornando. what's on your tongue O today que está na sua língua hoje is going to be your fruits tomorrow. serão os seus frutos amanhã. Because of seed time and harvest. Por causa do tempo, colheita. Because as we just read Semente, tempo e in colheita. Proverbs, Que, como nós lemos agora em Provérbios, the tongue que a língua is the fruit é o fruto that provides, que providencia that comes of the belly. daquilo que sai do ventre. And we know that out of our E belly nós sabemos que do nosso ventre flows rivers of living flui water. rios de águas vivas. And Moses was to speak to the rock. E Moisés tinha que falar para a rocha. And see, now when we speak E agora quando nós the falamos word of a God, palavra de Deus, whatever we're going through, onde nós estamos indo, whatever the enemy's making us feel, independente do que estamos passando ou the aquilo que o rivers inimigo nos faz sentir, the river starts to move. os rios começam a manifestar. You've been wondering this whole time, Você tem perguntado, questionado todo esse tempo. how do we get the river to move? How do we get the river to move? Como mover os rios? How did God tell Moses to get the river to come out of the rock? Como que Deus havia falado que o rio sairia da rocha? To come out of the belly. Do ventre. He said, speak. Ele disse, fala. See, Fale. you need to speak it. Você precisa falar. You need to believe it. Você precisa crer. No matter what you feel. Independente do que If você you sente. go by feelings, Se você for por you're sentimento, always going to be você sempre estará a victim uma vítima, será uma of vítima Satan. de Satanás. You're always going to, because he's always making us feel something. Porque ele sempre vai nos fazer sentir alguma coisa. And we don't go by what we see, Mas nós não vamos por aquilo que nós but sentimos. we also don't go by what we feel. Nós também não vamos por aquilo que nós vemos e nem por Although aquilo que sentimos. what we see or what we feel Mesmo might show us sendo que aquilo que nós vemos e sentimos venha nos what, mostrar what is happening or what the enemy's trying to do, o que está mostrando aquilo que o inimigo está tentando fazer. but at the end of the day, Mas no fim, we need to go precisamos ir by our faith. pela nossa fé. And that's what's going to bring justice E é isso que vai trazer justiça to our situation. para a nossa situação. That's what's going to É change isso que vai mudar how we feel como nós and put sentimos the enemy e colocamos o inimigo to justice and bring the enemy to justice e trazer
fazer com que a justiça seja feita and bring the enemy and bring our situations to a resolve. e trazer a situação para que venha a ser resolvida. We don't get the result, Levar o inimigo à justiça para que a nossa situação seja resolvida. we speak the result. E nós não buscamos os resultados, nós declaramos os resultados. Just as God believed in those things that were not as though they were Assim como and Deus, spoke it. assim como Deus creu nas coisas que não eram como se fosse, Now we believe agora também nós in the cremos result. nos resultados. We believe Nós cremos in the victory. nas vitórias. Whatever situation we're in, Independente da situação na qual nós estamos envolvidos, we go by nós vamos, the victory nós somos movidos pela vitória that we have in this que word, nós temos nessa palavra, not by the battle, não pela batalha, not by the battle. não pela You're batalha. not going by the battle Você não vai pela batalha to contend for the para victory. lutar pela vitória. You're battling Você está batalhando knowing sabendo you're victorious. que você é vitorioso. Because the Bible Que a says Bíblia diz, you are você é victorious. vitorioso. And he says, fear not, E ele fala, não temas. do not even fear the world Não or what tema the enemy o shall mundo do, ou aquilo que o inimigo vai fazer. for I have overcome. Porque eu venci the o mundo. world. Eu venci o And mundo. now E agora I make you eu faço de você overcomers vencedor by the blood of the Lamb. pelo poder do You, sangue. you don't look to overcome. Você não olhe buscando para You vencer. start to believe Você começa a crer you already are. que você já é. Because Por he quê? took the keys Porque ele tirou a chave. to hell, death, and the Ele grave. arrancou a chave da morte, do inferno e do sepulcro. God already took Ele já tomou the keys to the devil's house, a chave da casa de Satanás and he gives it to us. e entregou a nós And we're not contending para que nós não estivéssemos lutando to take things, ou tentar tomar as coisas. just like Assim como the angel of the Lord o anjo do Senhor, didn't contend ele lutou with Satan com Satanás for Moses' body, para acessar o corpo de because Moisés. the devil Porque Satanás was trying to make the angel estava tentando fazer com que o anjo think pensasse that que Satan could have it. Satanás pudesse ter. But Moses' body was already the Lord's. Mas o corpo de Moisés pertencia ao Senhor. So he said, Satan, I rebuke you. Então ele falou, Satanás, eu te repreendo. No, actually he said, Satan, the Lord rebuke Ele you. fala, Satanás, o Senhor te repreenda. Because this is already something that is God's. Porque isso já pertence a Deus. The victory is already his. A vitória já é dele. See, that Percebe? we have to know Nós temos que saber, when we're fighting the enemy, quando nós estamos we lutando, already won. quando nós lutamos o inimigo, nós já vencemos. So that when we go through Para que warfare, quando passarmos por batalhas, when we go through the para que quando situations of passarmos life, the por storms, situações de vida e as tempestades da vida, we have to know temos que saber it's finished. que já está consumado. See, people go by the finished works of the cross As pessoas já andam pela obra finalizada da cruz and they put it to shame e eles trazem a vergonha. because they're like, oh, it's finished. To shame ou to shame? To shame. To shame. Eles trazem a vergonha dizendo, mas já foi consumado. And they say, oh, it's finished. We don't have to do anything anymore. He Já does it foi all. consumado, ele já fez tudo, não precisa fazer mais nada. Let's go home and sit on a couch. Vamos para casa e fazer algo. See, Percebe? it's more like this. Parece mais assim. We know Nós sabemos that it's que finished. já foi And consumado. the devil E comes Satanás vem. unlawfully Ele vem sem lei to do para tentar fazer what he's doing. o que ele está fazendo. And we take the knowledge, Nós pegamos o conhecimento, the revelation a revelação of what's finished, daquilo que foi of consumado, who we are, de quem nós somos. and we as a king E como reis. enforce E forçamos the law of Christ a lei de Cristo. on what the enemy's trying to do unlawfully E now. com aquilo que o inimigo está tentando trazer sem lei. Because right now it says we've been delivered from the law of sin Porque and death nós fomos libertos da lei da morte, for the liberty mas a liberdade of the law of Jesus Christ para a liberdade da lei de Cristo Jesus, has set me free na qual me libertou from the bondage da of escravidão, the law of sin and death. da lei da morte e do So pecado. now Mas agora there's a new law, existe uma nova lei, there's new things, existem novas coisas. and the devil E comes Satanás vem and tries to enforce the old e law. tenta forçar agora uma lei velha. But we have to be officers, Mas nós temos que ser agora oficiais, kings, reis and priests, e and sacerdotes enforce para forçar the law of e Jesus, reforçar a lei de Cristo, the law of what he did at the a cross, lei daquilo que ele fez na cruz, the law of the revelation of
our sonship a lei da revelação da nossa filiação and enforce our life. e reforçar a nossa vida. We need to start Temos que começar policing a usar as políticas the devil around. daquilo que Satanás está fazendo ou You trazendo. need to stop letting the devil Tem que, ou melhor, policiar aquilo que Satanás está fazendo ao redor police you around. e policiar aquilo que Satanás está tentando fazer ao redor. Now you're Agora é você in authority. que tem autoridade. You Você agora have the badge. é a que tem agora a autoridade. You have Você é agora aquele que law tem enforcement a lei e todo o respaldo from heaven. dos céus. Now you Agora é você are the police officer que é o policial of heaven. o policial dos céus, o oficial dos céus. And didn't it say A Bíblia não fala to the disciples, to the apostles, para os discípulos that you're going to start to judge que você vai começar a and julgar bring judgment? e vai trazer And what do you julgamento. think we're bringing judgment on now? E como você acha que isso representa agora em trazer julgamento? Principalities, Principados, powers. potestades. We're bringing justice Estamos trazendo justiça to bondage. à escravidão. We're setting the captives Estamos free. libertando os cativos e We're oprimidos. bringing Estamos trazendo justice justiça and bringing e trazendo provision provisão to the poor para o pobre in spirit. em espírito. We're releasing Estamos liberando our a authority. autoridade. We're taking our scepter Estamos usando of authority, nossa autoridade, o which is the word of God, cedro de justiça, and our badge, de autoridade, usando a because palavra it's de who we Deus, are, que é agora quem nós somos. and we release E it, nós liberamos, and we enforce e it nós reforçamos by the power, pelo poder, by such this small member called our tongue, com esse membro tão pequeno chamado and we língua, e manifest manifestar our enforcement, e reforçar our a authority nossa autoridade through our tongue, através da nossa by língua, our faith. pela nossa We fé. enforce the law Nós reforçamos a lei of Jesus de Christ, Jesus Cristo and we set people e nós free libertamos as pessoas from the law da lei of sin and death, do pecado e da morte. and not just the law of sin and death não as in the apenas Ten Commandments, A lei da morte, but the devil como os 10 mandamentos, being the officer mas como também Satanás sendo of this world o oficial deste mundo and taking people under the bondage of e sin levando as pessoas debaixo do pecado, da escravidão do pecado, through the spirit of fear. através do espírito do medo. We bring them the new law from Mas heaven então nós trazemos uma nova lei dos céus as officers como oficiais, and ambassadors of como Christ, os embaixadores de and we Cristo. set them free Nós libertamos a from eles the bondage da escravidão, of sin and death, do pecado e da morte, and we bring them onto the glorious e liberty trazemos ele a uma liberdade gloriosa of the children of God, dos filhos de Deus, unto the spirit of life that is of the law of the spirit of life that's in Christ ao Jesus, espírito de vida que está em Jesus that Cristo, makes us free que nos faz estar livres from the old law. da lei velha. We bring the new law Nós trazemos uma nova lei and we put to justice the old law e nós colocamos para a justiça a velha lei. by speaking. Ao falar, Let's go to James 3 and then we'll start to close. vamos ler Tiago 3 para fecharmos. And then we're going to go to James 3 verse 3. This is the power Este é o poder of your tongue. da sua língua. Such a small member, the Bible calls Membro tão it. pequeno, But such a small member membro tão pequeno guides the whole boat. guia navio inteiro. Such a small helm, right? Volante tão pequeno. Such a small wheel. Such a small wheel, Yeah. steering wheel, Controle tão pequeno. guides a whole tractor trailer. Guia volante pequeno, guia todo trator. Such a small Tanto uma Scania, rudder tão pequeno leme, guides the whole boat. guia todo o barco. If that small thing, Se é algo if, tão pequeno, if you have a big ship, se você tem navio grande, this small little piece in the back esse pequeno leme brings the direction traz a direção of the whole boat. de todo o barco. And now, E agora, that's what Jesus is saying. é isso que Jesus That's está what this dizendo. word is É saying. isso que a palavra está dizendo. Guides our whole life Guia a nossa vida inteira and brings us e nos traz into the direction a uma direção of freedom.
de liberdade, into the em direction uma direção of de manifestation, manifestação, into the em direction uma of direção our harvest. da nossa Is colheita. this small member Esse right membro here, tão pequeno aqui, whatever we're in agreement with, tudo quanto nós estivermos em concordância, whatever we believe, tudo quanto nós crermos, is where é we aonde shall end, nós iremos where we shall end up, chegar. the É, direction we're é a going. direção da qual nós estamos indo. So James 3:3. Tiago 3:3. Behold, Ora, we put bits on horses' mouths nós colocamos freios nas bocas dos that they cavalos may obey us, para que eles possam nos obedecer and we turn about their whole body. e dirigimos todo o seu corpo. Do you know Você sabe that now you're like that horse, que a sua agora da mesma forma é o seu freio? and God has the rope, Deus tem o freio and He's leading you, e ele está te guiando. but the bit Mas o momento em que, that bit that's on the horse's mouth ok, esse freio na boca do cavalo is now the word of God, é agora a palavra de Deus. and God E Deus leads us nos guia and guides e us nos leva even when our will is trying to be strong. até mesmo quando a nossa vontade tenta ser mais The forte. bit, É este such a small member, freio que é tão pequeno, the word of a God palavra de Deus, makes us obedient nos faz ser to the obedientes direction, à to the direção, way à forma that God wants to que bring us. Deus quer nos trazer. But now, Mas agora, as the horses, uma vez que os cavalos, they're taken by force. eles são levados pela força, But now in the kingdom, mas agora no reino, that bit esse freio is put in your é mouth colocado na sua boca by will, pela by vontade, choice. pela escolha. Just like a baby Assim como um bebê has a pacifier to calm the body. tem que pacify, A pacifier, the thing that goes in the mouth? to hold him to Yeah, what is the thing? bico, Bico? yeah, chupeta, To calm the baby, para right? acalmar o bebê, yes. To bring peace to the baby, Para trazer right? paz para o bebê. Now Certo? this Agora, word essa palavra is the pacifier é para trazer to paz, shut your flesh up, para acalmar sua to carne, bring your flesh into para submission trazer a sua carne à submissão to the word of God, à palavra de Deus, to calm acalmar your body, o seu corpo, to bring it peace, a trazer o seu corpo to paz, bring it para rest. trazer descanso ao seu It's corpo. your faith. É a sua fé, It's putting the pacifier, colocando agora esse pacificador, the bit, esse bico the helm, que vai, esse freio, the rudder, a água, that thing that he said, whatever it was, isso, leme, in the right direction na direção correta, that brings que traz the kingdom of o God. reino de Deus. But it's this word Mas é essa that palavra I apply the que eu pacifier, aplico esse pacificador, esse bico, I apply the bit eu aplico esse bico, chupeta, by faith, pela fé. and it tames my tongue. E isso vai domar a minha língua. I use this word, Eu uso essa I palavra. believe in this word, Eu creio nessa palavra. and by it, E por ela it is used é usada to tame my tongue, para domar a minha língua, to tame my para direction, domar a minha direção and keep e me me manter in submission em submissão to the Holy Spirit. ao Espírito See, this Santo. word, Percebe que essa just palavra, like the bit keeps the horses obedient, assim como o freio mantém o cavalo obediente, shall keep me obedient também me manterá obediente to what God says, à palavra, naquilo que Deus to disser, what the direction of God is. para aquela direção na qual Deus está But direcionando. I need to keep the bit Mas eu preciso manter a chupeta in my mouth, na minha boca, or the devil ou is Satanás going to put vai colocar gall of lies. mentiras, He's going to put a bit in my mouth ele vai colocar algo amargo na minha boca, of lies de mentira, and take my e direction tirar e me levar para outra direção, and lead me away from God. e me guiar para longe de Deus. See, either way, Percebe que de you're qualquer going to have a forma, bit in your mouth, de qualquer forma você vai ter algo na sua boca, like the horse. como um cavalo, But will it be the devil? ou vai ser de Satanás, Lies? mentira de Satanás, Or what will be on your tongue? ou o que vai estar na sua língua. Will it be the bit of the Lord, the word of Vai God, ser ali a palavra de Deus na sua boca, that it may make you obedient to his direction? para que ele possa fazer com que você venha ser obediente à Sim. sua direção. God is not driving cattle here. Ok, Deus não está aqui direcionando cavalos. He's not taking the whip and making you psh,
Ele não está usando chicotes para bater em você. He says, I'm not going to be behind you and force you. Ele não vai estar atrás para forçar você. I'm going to get in front of you. Ele vai estar na sua frente. And you put the bit in your mouth. E você coloca o freio na sua boca. And if it's my bit, I will lead you. E se for meu, eu irei te guiar. See, he leads us. Ele nos guia. Like a man that takes a horse and leads his horse to the stable. O homem guia o seu cavalo. Like the shepherd leads the sheep. Assim como o pastor guia a ovelha. He doesn't go behind his horse. Ele não vai atrás do cavalo. Why wouldn't you go behind a horse? Por que ele vai atrás do cavalo? Because you're going to get kicked. Porque senão ele vai tomar um chute, um coice. Jesus ain't going to get kicked. Jesus não quer tomar um coice. He's going to lead you. Ele vai guiar você. You can lead the horse to water. Você pode guiar o cavalo até as águas. But the horse Mas o cavalo has to choose tem que escolher to believe it. crer. You have to choose Você tem que escolher to be led by him. em ser guiado por When ele. you choose Quando você escolhe to believe the word of God. em crer na palavra de Deus. See, some of you Alguns de vocês are whiners like babies, são como bebês, cry babies como bebês in chorão the spirit, no espírito, whining about what the devil's doing, reclamando com aquilo que Satanás está fazendo, whining about your finances, reclamando pelas finanças, whining about this, whining about that. reclamando por isso, por aquilo outro, But where's your pacifier? e fazendo pirraça. Where's your Mas pacifier from aonde heaven? está a sua chupeta dos That's céus? what's going to put you at ease. O que vai deixar você calmo It's when the word of é God quando a palavra de is on your Deus tongue, estiver na sua língua. it's in your mouth. É quando a palavra de It's Deus when estiver out na sua língua e na sua boca. It's when out of your mouth É quando sair da sua boca proceeds the word of God. e ela sair a palavra de You Deus. start to live by. Aí você começa a viver See, por ela. man shall live by every word that comes out of his mouth. Percebe que o homem viverá por cada palavra que procede da boca dele. But until it comes out of your mouth, Mas até que saia da sua boca, it's just going to still be word ainda continuará sendo apenas palavras and not be bread. e não será pão. The only way Mas a única forma we can take the que word podemos usar a palavra from words de tirar do fato de ser palavra to bread, e trazer para se tornar pão, from words de palavra to oil, para óleo, from de words palavras to manifestation para manifestação, is our faith. é a nossa fé. Faith Fé makes the word reality faz com que a palavra se torne realidade in our life na nossa vida and makes it flesh e faz torná-la carne on our bones. nos nossos ossos. Aleluia. Verse 4, you shouldn't have closed that. Versículo 4. Sorry. Behold, Eis que also the ships, também, which though they be so great, verse 4 of Hebrews 3, James 3:4. Behold also the ships, vede também os navios, which though they be so great, que embora sendo tão are grandes driven of fierce winds. e levados por impetuosos ventos. Right? Remember, Lembra? Peter was facing the storm, the winds. Lembra que eles estavam enfrentando Pedro estava enfrentando uma tempestade Yet they are turned about with a very small helm. e ventos são dirigidos como um leme bem pequeno, A very small wheel turns the boat. dirigidos como um leme bem pequeno Whithersoever the governor listeth. por aquele que os governa. See, now who is the governor? Agora quem é que governa? See, God is like the president. Deus é como o presidente. And then you have governors over every state, E right? você tem governadores em todos os estados, certo? And then you call pieces of land estates. Então chamamos esses pedaços de terra de estados. Now you are God's estate. Agora você é o estado Now you are over your de own Deus. state. Agora você está governando sobre o seu estado. And then we talk about a state of E mind. aqui fala do estado de mente. See, now you're the governor Agora você é o governador over sobre your state, o seu estado, over your life. sobre a sua vida. See, now whatsoever the governor turns the helm, Agora, aonde o governador ele virar o leme, at the wheel, as it says there in verse 4, aqui em versículo 4 diz, so the rudder, the direction of the boat shall go. então aonde ele virar, assim o leme acompanhará. See, now that's where he's trying to tell you. Now I've given you O que ele está tentando dizer é, eu dei a você, the wheel, eu te dei o volante, which is the word of God, que é a palavra de Deus. and now you E agora você need to turn it precisa virá-lo in that direction. nessa direção.
Now you need to get at the helm of the boat and stop letting the devil steer your life. Agora você tem que tomar o controle do barco da sua vida e não permitir que o Satanás venha estar fazendo isso. Even so, the tongue Mesmo que a língua, is a little member assim também a língua é um pequeno membro and boasteth great things. e gloria-se de grandes coisas. See, how do I know? Como eu sei, The devil Satanás, is at the helm ele está... of your life Como saber se Satanás está no controle da sua vida? because Porque you can't control your tongue. você não controla a sua Because língua. it's unruly. Porque a sua língua é desgovernada. See, now we're called to rule Então, agora ele nos chama para governar and reign on the earth. e reinar na terra. Rule and reign Governar e reinar over our lives sobre nossas vidas as kings and priests. como reis e sacerdotes. Even so, the tongue is a little member and boasts of a great thing. And that's how you know that somebody's tongue. That's how you know that devil is at the wheel of your life, is that you can't control your tongue. Como você sabe se Satanás está no controle da sua vida quando você não consegue guiar a sua língua? Because he said you're supposed to take the helm. Porque ele fala que você é aquele que supostamente deveria estar no controle. You are to use the word of God to tame your tongue Você deveria usar a palavra de Deus para dominar a sua by your língua faith, pela sua fé, by believing em crer in the word of na God, palavra de Deus. and that's how we start to steer the boat. E assim que nós começamos a guiar e dirigir o barco. Even so, the tongue Mesmo a língua is a little member sendo um membro tão and pequeno, boasteth great things. assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Behold, Eis que how great a matter a little fire kindleth. vejo quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. And the tongue is a fire, a world of iniquity. E a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. And remember that message Shane spoke about iniquities. Lembra que Shane pregou sobre iniquidade? But right here, it actually connects your iniquities E aqui conecta com to iniquidade your tongue. a sua língua. What you believe, you shall be. Aquilo que você crê, você And what you será. believe is what you speak. E aquilo que você crê, você It's fala. what you believe Aquilo que você crê about yourself. sobre você mesmo. So is the tongue among our members. Então é a língua sobre os nossos And membros. listen to this. É a língua o membro. That it defileth, Assim é, verse 6, right? verse 6, Yeah. among our members, that it defileth the whole body. Yeah. Assim, a língua entre os membros que contamina todo o corpo. It defileth the whole body. Inflama Sim. todo o corpo. And setteth on fire the course of nature, and it is set on fire of hell. Contamina todo o corpo. For every kind of beast, birds, serpents are tamed, and have been tamed of mankind. Inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fogo do inferno. But the tongue can no man tame. Porque todos os tipos de animais, It is unruly, de aves, de serpentes, de coisas do mar, é domada. evil, É domada full of pela humanidade. full of dead poison. Mas a língua nenhum homem pode domar. É um There- sinal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Therewith we bless we God, even the Father. Com ela nós abençoamos, bendizemos ao Deus o Pai. And therewith curse we men which are made after the similitude of God. E com ela amaldiçoamos os homens, Out que of the- foram feitos à semelhança de Deus. Out of the same mouth Da boca proceedeth de Deus procede, blessings ou melhor dizendo, de uma mesma boca procede bênção e maldição. and cursings. Bênção e maldição. My brethren, these things ought not so to be. Meus irmãos, não convém que essas coisas sejam assim. Doth a fountain send forth at the same place water or bitter? Porventura, de alguma fonte de um mesmo local jorram água doce e água amarga? Can the fig tree, my brethren, bear olive berries, either a vine figs? Pode a figueira, meus irmãos, carregar bagas de azeitonas ou uma videira de figos? So can no fountain both yield salt, water, and fresh. Assim como nenhuma fonte pode produzir água salgada e doce. See, Percebe? it's our tongue. É a língua. It's what comes out of our mouth. É aquilo que sai da nossa boca. Blessings and cursings Bênçãos e are maldições in our mouth. está na nossa But boca. what we believe, Mas aquilo que nós cremos, we speak. nós falamos. So, Father, we thank you, Lord. Então, nós te agradecemos, Pai. Everybody can stand up. Você pode ficar de pé. And Father, right now, Pai, agora, we bind every distraction. repreendemos toda distração. We bind Repreendemos
the enemy o inimigo. right now Agora, in the mighty name of no Jesus. nome poderoso And we de take Jesus, authority. usamos de autoridade. And by our faith, E Father, pela fé, Pai, we are made whole. nós somos feitos santos. By our faith, Father, Pela nossa fé, we prove nós provamos that we believe que nós cremos. by what we speak, Pelo aquilo que nós falamos and what we e o see que nós vemos shall come irá acontecer from what we have spoken. por aquilo que nós liberamos e falamos. For man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth. Porque o homem não viverá pelo pão somente, mas por cada palavra que procede da boca de Deus. My situation A minha situação shall live viverá by my words. pelas minhas My palavras. family A minha família shall live by viverá my words. pelas minhas My palavras. finances As minhas finanças shall live by viverá my words. pelas minhas My palavras. body Meu corpo shall live by viverá my words. pelas minhas My palavras. future Meu futuro is in my mouth. está na minha boca. Oh, la, 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 Aleluia! shit. And every bondage E cada is under escravidão my feet. está debaixo dos Are meus you pés. here Você está aqui for emotion? não por Or emoção. are you here Você vive to be changed? por emoção We thank you, ou Lord, está aqui para ser transformado. that all things Obrigado porque are in todas submission as coisas to estão this word. em submissão And because of this a word, esta palavra. and if it's E that por causa word dessa that's palavra in my mouth, que está na minha all boca, things todas as shall be coisas subject vai estar sujeita me. a mim. because the word of Porque a God palavra de Deus will be found vai ser achada in my mouth. na minha Will boca. the word of A God palavra de be Deus found in the book? vai ser achada não no Or will the livro. word of Ou a palavra God de Deus be found vai ser achada on your na sua tongue? boca, Oh, na la, sua ba, ba, shana. Let's play some língua. music. Aleluia. Play some music. Yes. Oh, la, 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 Hallelujah. la, Yes. Yes. Oh. Yes. Stop Yes. reading the book. Para de ler o livro. Stop reading the book. Para de ler o livro. And start E comece believing the book. a crer no And livro. start speaking. Comece a liberar e falar do livro. Take these words out of the pages Tire essa palavra and put it in your das mouth. letras Or the e devil coloca na sua is boca. going to take this Senão word Satanás vai pegar and essas palavras condemn you with e vai it. te condenar The com same ela. word A mesma you palavra claim to que believe você fala que crê is the same é a word mesma palavra he's going to use que, his tongue que Satanás pode usar and condemn you with. para condenar você com Are you ela. going to let the Ou devil você vai permitir put the rudder que Satanás coloque in your mouth? a letra Are you going to ou a let the palavra devil na sua boca? use the word Você against vai you? permitir que Satanás use a Or palavra contra are você? you Ou você going to use the vai word usar a palavra against the devil? contra Satanás? Or are you going to keep being dominated? Ou você vai ser dominado? Or will you take dominion? Ou você vai dominar? Hola, this word Essa palavra has all power, tem todo o poder, all dominion, todo domínio. and now E agora it needs to be found precisa ser on encontrada our mouth. na nossa língua, And by our mouth, na nossa boca. we use this E word por essa to palavra bring blessings, usamos ela para to trazer bring bênçãos, cursings, para trazer to bring maldição, life, para trazer vida, to bring death, para trazer morte, to resurrect, para ressuscitar, to put in the grave. para colocar no sepulcro. Now, Agora, you take this word você usa essa palavra and you release it. e você libera You ela. need to stop reading the word Para de ler essa palavra. and you need to start Tem releasing que the parar e word of começar a God. liberar ela. Oh, Yes. Yes. Oh. Yes. Right now, Father, Agora, Pai, fresh faith, fé fresca. fresh faith. Uma fé fresca. Right now, Father. Agora, Pai. Yes. 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 Oh, you are. Você é. Oh, Larasha. Yes, Jesus. We speak Nós liberamos what you are. que você é. You are Você é. here. Você está aqui. You are Você está aqui manifest. manifestando. You are Você é manifestado. among us. Você está no nosso You meio. are Você é. in us. Está em nós. You are Você está around us. ao nosso redor. Oh, you're in this room right now. Você está aqui agora. We speak it. Nós liberamos You're isso. in this room right Você está now. aqui agora. Your presence, A sua your presença, glory, a sua glória, your oil. o seu óleo. We're not waiting for it. Nós não estamos aguardando It's por right isso. here inside of our Já bellies. está aqui dentro do nosso ventre. And we speak it E out. nós liberamos ele. We throw up. Nós liberamos. We speak out Nós liberamos the word of a God. palavra de Deus. You need to stop holding the word of God Para in de your belly. segurar e impedir a palavra de Deus And dentro de você. you need to speak it out. Você tem que liberá-la. Cast it out Expulse ela by
speaking it out. ao liberá-la, Cast it out. trazendo ela, Cast it away expulsando, by speaking ao it. liberá-la. Oh, yes. A fé de Deus é a palavra liberada. A fé de Deus é a palavra liberada. Yes. Fé de Deus é a palavra liberada. A fé de Deus Yes. é a palavra liberada.